Psico em Foco chegando pra você. Não custa nada, vamos lá. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custa nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia, não custa nada. Missão cumprida, não custa nada. 20 anos, 10 anos, 1 ano de psicologia, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Gostaram? Só tá começando! Bom dia, Fê! Hoje, né? Porque ninguém vê os bastidores, né? Na minha opinião, mais animada. Bom dia, meninas. Muito obrigada. Hoje a gente vai ter mais um episódio Psico em Foco, falando de psicologia para psicólogos, para estudantes de psicologia e para as pessoas, né? Difundir o conhecimento da psicologia, esse é o nosso principal objetivo. E hoje a gente vai fazer perguntas, né? Hoje é pergunta e resposta. A gente trouxe aqui pessoas assim, escolhidas literalmente a dedo, né? Ai, agora já fiquei tensa. E aí queremos agradecer, muito obrigada, Marina, por aceitar o nosso convite, Natália e Nathalie. Isso. Tá? Nathalie. E aí, Trava-língua. né? Muito obrigada, meninas. Muito bom dia para vocês. E aí a gente vai começar, né, Kel? Vamos começar depois de uma música que nos leva assim, ó. Porque aí vocês já apresentam, já joga pergunta e vamos lá. Não perdeu meu lugar. Isso Entendi, tá. E aí uma coisa que a gente tinha colocado na caixinha... Não, aqui a gente aqueceu antes, né? Entendi. Na caixinha lá do Psico em Foco, alguns alunos, algumas pessoas mandaram perguntas, né? Em sua maioria foram alunos, mas teve perguntas de pessoas de fora. Achei muito legal, né? E exatamente pra gente estar pensando assim, eu quero fazer psicologia, eu tô no meio do curso, eu tô no final do curso, como é que eu posso me ver? A gente tem até uma máxima, né, do como você se vê daqui 5 anos, quando a gente tá entrando no curso de psicologia. E aí, quando a gente pensou sobre isso, pessoas que se formaram há 1 ano, há quase 10 anos, há quase 20 anos, há 23 anos, quem tá para formar, né? Porque existem muitas angústias. Essa semana mesmo, uma paciente minha falou assim, ela é de uma outra cidade e ela faz psicologia também. E aí ela disse assim, ô Fernanda, como é que a gente faz quando o paciente entrega o celular na sua mão? E aí lê. Eu falei, uai, você lê. Olha aqui o que ela fez. Olha aqui quem que é, né? A gente vai fazer, né? Mas existe um preparo na faculdade, coisas que a faculdade não nos ensina e depois de 10, 15, 20 anos a gente tá aprendendo, porque é uma constante, né? Eu acho legal a construção desse podcast em especial, porque ele é construído por várias mãos e várias experiências. Como a Fê falou, vários alunos participaram, claro, né, pedimos a permissão para identificar, né? Então alguns vocês já conhecem, são alunos. E o Edivaldo, Medo. o Edivaldo começa perguntando. Para 20 anos. Tchan. Já apresenta, já fala quem que é, vamos lá. O Edivaldo está perguntando, você acredita na psicologia do mesmo jeito que acreditava quando iniciou? Nossa, que profundíssimo. Eu achei Edivaldo. também, fiquei pensando sobre isso. Antes, quero mais uma vez agradecer o convite. Sempre é muito bom estar aqui, muitas risadas, muitas trocas legais e super construtivas, né? Ainda mais assim, poder falar da experiência pessoal, né? Nem só sobre algum conteúdo da psicologia, é sobre o meu conteúdo como psicóloga. E eu adoro falar isso porque eu vejo que tem muita curiosidade das pessoas sobre a psicóloga em si, né? A pessoa, ser humano, psicólogo. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo, acho que vocês também, né? Foi um aluno que marcou. A Tayane.
que uma pessoa... No parque, No né? parque, Com a tipo, família. né, ironizando, nossa, o psicólogo vai ao parque com a família. Então, assim, eu vejo que às vezes Come ainda coisas existem, normais. existem essas curiosidades. E o que eu posso falar, assim, em relação à psicologia, pra mim, em 20 anos, né? Eu comecei a psicologia com muita certeza que eu queria psicologia. Justamente porque aos 12 eu precisei, né? Desde então nunca mais saí. E eu, quando terminou, né, o tratamento lá, aos 12 anos, eu falei assim, eu quero fazer para as pessoas o que essa pessoa fez por mim. Eu lembro o nome dela até hoje, Suzane, maravilhosa. E eu falei, não, é isso que eu quero, é certeza. Antes eu queria ser dentista, gente. Eu não sei porquê, de certo era para vingar o trauma que eu tive, porque eu morro de medo de dentista. E aí eu falei assim, não, é isso, eu quero fazer para as pessoas. Então eu entrei para psicologia com muita certeza. E em uma época que ser psicólogo era, nossa, psicólogo era uma coisa assim, estranha a pessoa escolher fazer isso, né? Então, para você fazer psicologia com essa certeza, é porque você realmente, porque não era diferente de hoje, que eu percebo que fazer psicologia, né, inclusive, é uma procura muito grande. Então, assim, se eu posso dizer o que mudou, é que eu continuo cada vez amando mais, gostando mais, me descobrindo mais na psicologia. Então, apenas cresceu aquilo. E como agora, né, cada vez mais, a credibilidade da psicologia está sendo vista, né, não é nem começando, na verdade, agora sendo reconhecida, aí que eu fico mais à vontade ainda e mais feliz nessa profissão que eu escolhi. Eu acho que pós-pandemia a gente teve um boom também, Sim, né? sim, Da sim. valorização. Eu acho que a psicologia, nesses 20 anos, ela valorizou muito. Com Principalmente nesses últimos 5 anos. E avançou, inclusive na questão do online, né? Que muitos psicólogos tinham preconceito com o online, ai, porque eu não tô ali, eu não tô vendo, tá longe. E a gente sabe que a terapia online não é para todo mundo. Mas o quanto ela é efetiva, sim. E a Tanto aceitação quanto. do povo, da sociedade também, perante a profissão. Sim, Sim, sim. com certeza. Sim. Abertura. Quando eu comecei a atender, porque a gente sai da faculdade, a primeira coisa que a gente vai é pra clínica. Mas há 20 anos atrás, ir pra clínica com seu cartãozinho. Sim. Então, assim, você fica muito tempo com um paciente, o que veio também, às vezes de um estágio que você fez, mas eu comecei com um consultório e eu fiquei, eu acho que uns 5 anos, vamos falar assim, 2, 3 pacientes. 2, 3 pacientes. Então, hoje não. Hoje o aluno sai e ele já consegue ir para um online, tem, né, clínica online, já começa a atender e muito. E nessa época, o paciente falar, a gente é ensinado na faculdade, né, sobre o sigilo, a gente não expõe, e o próprio paciente também não queria ser exposto. Hoje, eles contam, eles divulgam... Tô aqui na porta da minha hoje, hein, gente, tá né? Ai, minha psicóloga linda, marca, remarca. Então, assim, são essas diferenças desse reconhecimento e dessa tranquilidade. Não, olha, não tem problema. Na verdade, é um orgulho falar que eu tô cuidando da minha saúde mental. Sim. Mudou alguma coisa em 2 anos do que a Nath falou pra você? E se apresente, né? Eu sou a Nathalie, sou formada há 2 anos. Estou muito feliz pelo convite, de estar aqui nessa mesa com tanta gente, assim, que eu admiro muito. Então, é uma responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa da Nathalie. Ela recém-formada, ela começou a trabalhar num CRAS. Eita, Lelê! Assim, ó, formou, entrou. E aí eu me lembro, e isso eu dou de exemplo muitas vezes. Olha só, tem uma ex-aluna minha, eu dizia, que ela acabou de formar e eu fui procurando, né, aquele movimento, vamos procurar estágios, e ela tinha acabado de formar. Eu super entenderia se ela dissesse, não, Cubas, né? Agora não, acabei de formar, acabei de entrar. E ela falou, manda estagiário. Enquanto tem gente que tá formada há 20 anos aqui, fala assim, não quero estagiário. E essa, na minha opinião, então, que fique claro, é uma opinião, tá? Opinião. O quanto eu me senti preparada é importante. E o quanto a graduação te ajuda nisso, né? Porque, por que eu não vou aceitar um estagiário? Se ele só vai ver o que eu tô fazendo enquanto profissional. Talvez porque eu não me sinta tão preparado.
é uma coisa que eu sempre faço, essa reflexão. E Nathalie, ó, prontamente. Pode mandar. Manda, e chegou o estagiário. Pronto, continua. Queria enaltecer. Não, e assim, eu quis aceitar isso até para retribuir o que eu gostaria que fizessem comigo. Você tá na universidade e daí surge essa oportunidade de fazer um estágio no CRAS e o pessoal não te acolhe, poxa, acabei de sair da faculdade, eu sei como que é a faculdade. Então, vem, no que eu puder ajudar, no que eu puder mostrar para que você tenha experiência na própria faculdade, não tenha que passar pelo que eu tô passando agora, então pode vir. Mas o que mudou? Eu acho que eu sou assim, uma recém-nascida na psicologia. É uma construção que eu percebo que o tempo passa e vai me deixando mais preparada. Não é uma coisa que eu vou chegar daqui 20 anos e poder falar assim, estou pronta, acredito que a gente vai aprendendo, né? Sempre. Mas estou um pouco mais preparada do que antes. E menos do que amanhã. O Edivaldo continua. Abração, Edivaldo. Arrebentou nas perguntas para você. Qual foi o seu maior medo no primeiro atendimento? Qual foi o receio mesmo? Você foi direto para a clínica, Como você foi foi essa direto para o história? CRAS, você fez as duas coisas. Porque o social é um lugar que nos abraça muito, Sim. né? Sim. Sim. Eu fui pro CRAS e fui também pra clínica online. Então, já teve essa diferença. Uma facilidade Aquilo que que temos ela hoje. É como eu disse. É, a clínica online. E acho que também existe uma facilidade em questão burocrática, né? Porque Com você teria que certeza. alugar uma sala, teria que fazer vários trâmites que o online te Até facilita. financeiramente falando, Com né? certeza. Você não precisa alugar uma clínica, você precisa ter uma sala. É, porque, Na né, sua há 20 casa. anos atrás você alugava uma clínica que se sustentava com 1, 2, 3 pacientes, Sim. né? Agora não. Comecei nos dois. Foram experiências diferentes. No CRAS, acho que tanto pela demanda que é apresentada, quanto pela rotatividade. É uma coisa que você vai constantemente entrando em contato com pessoas muito diferentes. E aí você chega lá e vai aprendendo na marra. E na clínica existia uma insegurança, porque obviamente eu não tinha os professores ali, eu não tinha um aparato, era eu respondendo por mim. Mas eu acho que também faz parte do processo de começar. Eu percebo até por amigos meus que ficaram com muito medo. Então, postergaram muito isso, assim. Formaram foi 2 meses, 6 meses. Teve gente que ficou 1 ano sem fazer nada porque tinha um medo. E é normal, mas de certa forma, eu acho que é uma coisa que se a gente não começar, a gente não cria também a experiência. E a resistência É, para estar nesse lugar, né? E hoje, você tem mais medo de errar ou de não errar porque não conseguiu um trabalho? Né? São perguntas, não são vozes da minha cabeça, né? de O errar maior ou não medo é errar. errar com uma pessoa, né? Com um cliente, um paciente, ou não conseguir um trabalho. São medos muito diferentes. Também pensei isso. né? Porque o medo de errar é o medo de, assim, errar com outra pessoa, principalmente a responsabilidade com o outro. Se for Mas pensar, se- até um medo importante, né? Já É. pensou, se você cai num trabalho com uma responsabilidade tão grande, sem medo de errar, você não vai Exato. se Achando preparar, que né? sei tudo. O excesso desse medo que nos trava, né? Sim. É. Eu O ainda excesso costumo de- dizer que se ainda existe um medo, é porque existe uma preocupação e existe uma responsabilidade, né? Sim. Se você, eu acho que para qualquer coisa que a gente faz, né? Se você perde esse medo, essa preocupação, né? Eu acho que você pode largar o que você está fazendo, porque você, na minha opinião, e esse medo que a gente está falando aqui, pelo menos foi o que eu entendi da pergunta, é um medo da responsabilidade. É um medo de você ter a vida de uma outra pessoa nas suas mãos, né? De você ter um trabalho importante que você está fazendo. Então, acho que se você perde esse medo é porque você não está mais envolvido daquela forma ali. Né? E tudo bem também. Mas arruma
De certa forma, parece que... Outro ruim pra você. Mas o quanto esse medo, talvez ele seja importante, né? Sim, sim. Eu me lembro que... Eu sempre dou esse exemplo pros alunos, porque é normal a gente ter medo de apresentar um trabalho, de falar lá na frente, tá todo mundo te olhando. Mas que muitas vezes... mas vocês são professores, vocês têm uma facilidade. Não! São perguntas diferentes. E aí, o exemplo que eu sempre dou é, gente, eu já dei curso para PRF com 600 PRF ali, ó, num estágio, num lugar gigante. E para mim foi tranquilo. E aí, na primeira conferência municipal do Maio Laranja, 2 anos atrás, eu vi o Dr. Carlos Eanes. E eu fiquei nervosa. E eu falei lá na frente para ver se eu aliviava, né? O que o senhor tá fazendo aqui? Uma referência, né, nessa área. Então, ele tá ali, é como se ele tivesse... ele vai estar me avaliando, né? E aquilo me deixou nervosa, de fato. Eu fiquei nervosa. E fazia um tempão que eu não ficava daquele jeito. Mas o medo, ele tá dizendo assim, ó, não acha que você sabe tudo, porque você não sabe. Quando você acha que você sabe, já era, bem. Né? Sim. Marina. Pergunta da Camila. Ai, Camila. Sim, abraço, Camila. Vamos lá. Como foi construir estabilidade na carreira, conquistar pacientes e encontrar uma área de atuação que realmente fizesse sentido? Nossa, São 3 perguntas. Tranquilo. Isso é... Depende da Fiona de ter feito de propósito. Né? Que vocês estavam conversando, eu parei para pensar nessa questão da trajetória, né? Quando a Nath trouxe a ideia, o tempo, né? Dos 20 anos, e a Nathalie trouxe ali 1 ano. E eu pensei assim, cara, eu peguei a minha formação, ela pegou esse período de transição. Então, eu comecei a atender 2 anos antes da pandemia. Então, quando a minha clínica começou a engatinhar, eu caí na pandemia. Eu caí no atendimento online. Né? E aí, enquanto ela estava girando ali naquele formato de 2, 3 pacientes, mantendo a clínica ali, vem a pandemia e do nada eu tava com 10 pacientes num atendimento online, né? Que vale lembrar que é muito mais... cansativo. Cansativo, porque quando você tá no presencial, você tá com a pessoa na sua cara. Você vê ela como um todo. Sim. E no online, muitas vezes a pessoa nem vê. Fala. Você Ah, adorou. Os meus pacientes muito mais relaxados do que na clínica. Porque clínica ou não, ali Olha. falando uma questão de setting terapêutico, né? Que legal pensar dessa forma aí, Porque tá assim, vendo? pensando na questão do setting terapêutico, por mais que a gente crie um setting terapêutico, que ele seja pensando, né, no seu conforto, no conforto do paciente, o espaço é seu. Sim. O espaço, ele não é dele, Sim. né? E... Por mais que você fenomenologia, fale. Ele é mediador da Sim. intervenção. Então, quando o paciente está na casa dele, e muitos pacientes meus, depois que a pandemia terminou, eles não se adaptaram à clínica. Tá. Sim, A gente é. tentou, mas eles, não, Marina, morando aqui em Tuiutá, Sim. morando na mesma cidade, Sim. não rolava. Porque o que acontecia? Ele tava, por exemplo, já aconteceu vários casos, assim, de o paciente tá na casa dele e acender um cigarro. Sim. Dentro da clínica Nossa, comigo, Já acontece Não, muita coisa. Sim. entendeu? Sim. Engraçado, por mais que já tenha tentado. Sim. Porque eu acho que isso também faz parte do sujeito. Não me incomoda, Tchau. não me atinge, Mas tem o próximo paciente. mas né? tem o próximo paciente. Por mais que eu já fui pra consultório com janelão, falava assim, ó, vai sentar lá, fuma lá e tudo bem pra mim. Tchau. Mas mesmo assim, às vezes eu percebia que o próximo, né, tinha ali uma questão toda de logística. Sim. Então,
existe um setting terapêutico. Quando ele tá na casa dele, aquela casa dele, ele também vira um setting terapêutico. Sim. Só que ele tá no espaço dele. Ele pode botar a perna onde ele quer, ele Fazer pode unha. fazer unha. E perceber esse paciente dentro desse espaço que é dele, que ele se sente seguro para falar as coisas que ele necessita, para mim, na minha percepção ali, numa ideia muito fenomenológica, aquilo ali fazia muito mais sentido para mim do que essa clínica, vou botar entre aspas, engessada que ensinam pra gente dentro da faculdade. Perfeito. Que é uma clínica que ela é engessada. E quando ela pergunta, né? Encontrar um lugar que fizesse sentido. Isso também é muito interessante, porque eu nunca achei que eu fosse a pessoa da clínica. Eu nunca me vi dentro da clínica. Eu sou da área social. Sim. Eu me via dentro do social, tanto que eu me formei e fui pro CRAS. Fiquei lá 2 anos, saí do CRAS, fui pra educação, saí da educação, Então, eu estava sempre ali envolvida dentro dos projetos sociais. Eu nunca tinha, pelo menos no processo da faculdade, eu nunca tinha me percebido dentro da clínica, justamente pela forma como a clínica se apresentava na faculdade. Sim. Né? E aí, eu já sempre repito isso, conheci essa pessoa, Larissa. E ela vem e me apresenta uma nova roupagem de clínica, né? Então, quando ela aparece, e aí, novamente, a questão da comunicação não verbal, né? Porque quando ela se apresenta quanto psicóloga, tatuada, falando palavrão pra caramba e tal, não sei o que, eu falei, opa, peraí, tem como existir uma clínica assim? Sim. Tem como eu me colocar na clínica dessa maneira? Então, de repente, eu posso tentar ir por aqui, né? Então, talvez também seja uma questão do como eu aprendi, que Como é eu psicologia, aprendi, né? Psicologia. Na minha fase, era uma boa psicóloga, usava uma bela saia de linho abaixo do joelho, né? Uma roupinha bem social, um terninho, um sapatinho de salto, né? Na minha questão que eu falo, que eu falo que é mais difícil, no sentido assim, para mim, a retenção da atenção do paciente é mais desafiadora. Porque às vezes, é igual, justamente por aquilo que te deixa tranquila, para mim, não sei se é questão de abordagem. Envolvido na temática, ele tá ali comigo. Mas se às vezes é um dia mais leve, um conteúdo mais leve, e tudo bem, mas eu tô falando assim que pra mim estar ali ligada com ele, às vezes exige mais, porque aí de repente o cachorro late, aí, não, o cachorro quer sair aqui do quarto, tocou uma campainha, não sei o quê, ai, nossa, tô fazendo minha unha, ui, machuquei aqui. Sim. Então assim, o tempo todo Desculpa, eu perco. posso falar? Pode, Porque assim, eu amo isso. Entende? Entendeu? Eu acho que a pessoa, ela tá tão ali autêntica que você olha para aquilo a questão, por exemplo, acontece muito, né? Os gatos. Sim. Então, às vezes, eu tô atendendo aqui, aí passa o gato, assim. E aí eu pensei, ai, gato, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu uso aquilo como intervenção terapêutica, né? Olha essa relação com esse gato. Olha pra isso. E assim, é como se eu não estivesse perdendo nada. Sim. E aí a impressão que eu tenho na clínica presencial é que eu tô perdendo alguma coisa. Entendi. E quando ele tá lá na casa dele, que o gato passa, que a reação, tipo assim, ai, esse cachorro latindo velho podre. Aí, esse barulho tem a ver e representa e como ele reage estando no espaço que é dele. Porque se fosse, por exemplo, uma clínica em que o cachorro late e é vizinho da minha clínica, ele vai estar aqui, ó. O cachorro tá latindo, eu tô aqui, ó. Eu não posso nem xingar. Não posso nem xingar. Mas se ele tá na casa dele, ele vai xingar. Se ele tá ali fazendo a unha dele, ele vai... Entendeu? Então, eu acho que eu vi as pessoas numa questão mais... Inteira. Assim, eu acho que eu fiz um movimento contrário, de começar no online para depois ir pro presencial.
E só que na faculdade a gente só aprende o presencial. Então também tem esse baque hoje em dia, né? Pera, eu já fiz aluno fazer online. Não. Estágio clínico. Que legal. Mas de uma demanda específica, Mas né? Mas já é o uma barreira ensino- que se rompe. Também já está tentando quebrar essa barreira, porque semestre passado, e existe essa disciplina agora como uma constante, que são as práticas contemporâneas. E nas práticas Sim. contemporâneas, nós falamos muito sobre o atendimento online. Que legal. Mas a gente Muito. faz na teoria, não na prática. Não, na prática É. realmente não. O nosso foram duas num contexto pergunta tá em específico. Vou só cortar porque tá em cima. Camila de novo e a Maria Cecília na mesma direção. Certo. O que... Tá gostando, pessoal? O que a prática profissional ensinou que a faculdade não conseguiu ensinar? Nossa, é muita coisa. Pessoas, elas vão para a faculdade, para a universidade, como se ali a gente fosse aprender tudo. E eu falo, gente, você vai aprender 1%, né? Então, o quanto é importante que você comece a prática desde o primeiro semestre. Sim. Que na UENG a gente tem a partir do segundo, na FAC+, a gente começa a ter desde o primeiro semestre já, né? Que são os trabalhos PIs, né? discentes, os PIs, dessa prática, porque se a gente ficar só na teoria, 5 anos não dá conta. A gente tá com 20 anos e ainda tem muita coisa para aprender. Porque o mundo muda. Sim. Né? Sim, não, como é que assim, quem foi que explicou pra gente que ia rolar esse, olha aqui, ele curtiu minha foto. Né? Aí você fica assim, nossa, que coisa boa. E aí eu vejo uma angústia muito grande de saber acertar, porque isso já não existe, né? Mas assim, fazer uma intervenção correta e tal. Eu falei, gente, deixa eu falar pra vocês. A primeira, vamos falar assim, máxima do aprendizagem do estágio clínico é você se ver na clínica. Ai, quando, né, se o paciente traz uma reação que ele faz que você fica sem saber como reagir, a sua própria percepção em aceitar a frustração, que vai ter dias que você vai olhar assim, meu Deus, né? Não consegui ver nada aqui, então ok, né? Então, é muito mais sobre isso, de entender-se como naquele lugar, do que técnica, até porque as técnicas, como colocar teoria em prática, nossa, é na prática mesmo. Sim. E muitas vezes errando, acertando, junto ali naquele movimento. Então, as práticas dentro do universo do ensino, elas são mais para a gente se entender nesse esquema. Como que eu lido com equipe? Não é tão simples. Não, porque na teoria é maravilhoso. Uma equipe interdisciplinar, maravilhosa, funciona lindamente. Eu sei que o assunto não é quem está ainda estudando. Mas Eu tendo na clínica, lá na clínica escola, é justamente, eu estou falando para as colegas, como está confirmando na prática aquilo que a gente, 5 anos, como é isso? É bom demais o tete-a-tete, a vivência do outro. Porque a teoria, ela tem que andar Eu tô no junto meu com a lugar, é isso que prática. eu tô falando, né? Eu senti muito isso. Porque parece que eu fui fazer faculdade e entrou pandemia. Então, aulas online e as práticas que eu deveria ter, Não aconteceu. não. E tudo que dava para fazer era A gente online. fazer online. Tipo, Então- vamos avaliar um grupo Online. online. Nossa. Que Foi inclusive tranquilo. Eu não me sentia psicóloga, parte disso até acabar a pandemia, começarem os estágios. E aí eu lembro de ter feito meu primeiro atendimento, caramba! é isso. Nossa, eu sou psicóloga! Isso antes. Então, assim, por a prática ser tão importante que a gente insiste muito. Sim. Se entreguem realmente aos estágios, porque às vezes demanda, né? Horário. Mas é justamente esse o ensinamento. Sim. Veja que na prática não vai vir igual está no livro. Não mesmo. Né?
tal coisa vai acontecer assim, assim. Olha, é importante você entender o conceito, mas você aplicar o conceito em indivíduos completamente diferentes, vai precisar realmente É o que dessa eu malemolência, é né? o que eu costumo falar sobre a questão de aplicabilidade, né? De você conseguir transmitir para o aluno a questão acadêmica, que ele existe uma base acadêmica, mas que na vida não vai aparecer como está no livro. Você não vai lá procurar no livro, o que é que o meu paciente está tendo? O que o seu paciente... O que eu faço com isso? Ah, sim, você faz. A gente ainda não aprendeu a falar depende. Não vai... Não vai aparecer na vida como tá no livro. E aí tem algumas coisas realmente que vai ser você se entendendo quanto psicólogo dentro daquela clínica em que você faz parte ou dentro daquele trabalho que você faz parte. Sim. Né? E eu acho que, inclusive, depois de quase 20 anos, no meu caso, 22. Muito bem. Eu tenho que pensar, né? A gente está aprendendo a todo momento. E a gente está aberto a esse novo, né? Eu digo isso muitas vezes, a gente vai aprendendo o tempo todo. Ainda que pareça uma coisa, né? Eu falo muito, e a gente tem falado muito sobre isso. Eu vou a uma palestra, eu vou fazer um curso, eu vou escutar alguém. Nossa, horrível. Não, alguma coisa você aprendeu ali. Tenta tirar proveito, né, de uma frase, de um olhar diferente, de uma pontuação. Que ela sempre, igual você, a Nathalie está trazendo, sempre são surpresas, porque o mundo, ele sempre evolui, as pessoas mudam, tudo muda. Recentemente, aconteceu algo comigo na clínica que nunca tinha acontecido. E super me atravessou. Então, assim, você pensa, nossa, em 20 anos você tá pronto para tudo. Não, não tá. Não tá. Me atravessou, dividi com as colegas, recebi, né, acolhimento, porque aquilo para mim foi muito novo. Então, você pode estar quanto tempo que você está. Se você trabalha com pessoas, você nunca vai ter nada igual. E essa experiência vai te preparar para outras experiências. Com certeza. Cada um. Com certeza. Aproveitando para todas agora. A Thaís, obrigado, Thaís. Se você pudesse começar de novo, o que faria diferente na sua formação e no início da carreira? Tanto faria de novo. Vou deixar que Nathalie. Consegui. Eu acho que eu posso dar um conselho pra quem está vivendo, porque também saí da faculdade Thaís tá no 2 dias primeiro atrás, período, né? Inclusive. Então, Eu acho que ela tá pensando no que ela pode aproveitar a partir de agora. eu acho que a faculdade, se eu pudesse trazer, assim, da minha experiência, trocar mais certezas por dúvidas. Porque a gente sai... Merece até, tipo... É isso, galera. Enfim. A gente cria tantas dúvidas, mas ao mesmo tempo a gente quer tanto
ser alguma coisa e ter uma certeza. Tem Qual respostas. qual abordagem, o que eu tenho que fazer, e como eu tenho que ser, pra onde que eu vou. Eu vou atender criança, adolescente, adulto, vou pra social, vou pra clínica. É bem quem tá começando. Então talvez seja um experimente mais. Porque a gente sai da faculdade e as certezas que a gente acha que criou lá dentro. Sim. Cai por terra total. Né? Eu... Agora começou também essa segunda mais jovem. Uma coisa pra vocês, eu sou muito orgulhosa de mim no sentido de trajeto universitário. Porque como eu sempre falo, né? Eu achava que eu não tinha uma oportunidade econômica, social, para estar numa faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, ainda mais numa faculdade pública, eu fiz tudo que existia. E tudo lixo. Não, eu fiz tudo que existia dentro daquela faculdade, eu fiz. Tinha dia que eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía de lá 11 horas da noite. Porque eu tava dentro de um projeto, comissão organizadora, nanana, e eu não tô dizendo que é isso que você tem que fazer, minha opinião. Não é isso, mas eu tô dizendo assim, eu tô fazendo uma reflexão sobre a minha trajetória dentro da faculdade. Eu passei por tudo, o que era bom e o que era ruim. O que era legal e o que não era tão legal assim. E isso, durante a faculdade, me fez entender aonde eu queria ser e queria estar quanto psicólogo, independente da abordagem ou do lugar que eu estivesse, né? Então, por exemplo, por muitos anos da minha vida eu flertei demais com a TCC. Achava que a TCC... Obrigada, foi ótimo. Continue. Tanto que por muito tempo, e aí, por exemplo, essa questão, só para poder trazer esse exemplo dessa construção, era você entender isso, por exemplo. O que eu entendi nesse processo? Que a TCC, para mim, ela é uma abordagem muito interessante de compreensão. Mas quando eu falo em aplicabilidade, eu não consigo aplicar a TCC. Entendi. Mas eu entendo a TCC. Ela faz um sentido de organizadora, num sentido organizador da minha mente. Mas quando eu vou aplicar a TCC, para mim ela não funciona. Né? E para também ser atendida pela TCC, ela também não me comporta. Então, e aí às vezes a gente tem isso, né? Por exemplo, aprender que às vezes você tá apaixonado pelo professor, você não tá apaixonado pela abordagem. Sim, exatamente. Sim. Entendeu? Você tá amando o jeito que aquele professor te ensina sobre a abordagem, mas ela realmente faz sentido pra você? Às vezes você acha que ela faz sentido pra você, mas pra você aplicar ela na clínica com o teu paciente, tu consegue? Às vezes não, mas ela tem um sentido organizador ali pra você, né? Igual às vezes eu brinco assim, que eu dou nas minhas aulas, eu vou, filosofando, né? Fenomenologia, Gestalt e tal, e a pessoa fica assim, nossa, mas que maravilhoso, mas como é que eu faço? Eu falo assim, então, essa é a questão da Gestalt, da Fenô. Não tem receita de bolo. Que a TCC não é que vem da receita de bolo, mas ela é muito mais estruturada. Ela tem protocolos. Ela tem protocolos, Sim. que a Fenô ela não tem, que a Gestalt tem menos ainda, porque ela é uma abordagem totalmente nova, ela só tem 50 anos. Então ela não tem. E aí a pessoa fica tipo assim, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Essa angústia é sua, não é da abordagem. Se vira! O que eu devo fazer agora? Só vai. E antes da Nath responder pra gente encerrar, a gente aprender, inclusive, que existem outras e outras zilhões de abordagens. Eu fui conhecer o construcionismo no mestrado. Nunca tinha ouvido Inclusive, até falar. agora eu tô esperando aqueles materiais que você falou que ia me mandar numa aula sua que eu assisti num sábado, que você falou que ia mandar pra mim. Se esqueci. Cara, cobrando Que a uma gente- coisa de Ao outra. vivo. Construtos como mediadora. Eu falei, moça, mas isso aí conversa muito aqui com o que eu entendo. Sim, Aí eu falei, como é que é o nome dessa moça que você está falando? Aí você falou o nome dela. Não, eu tenho várias paradas. Eu falei, tô esperando. Tá, Até hoje. anotei.
muito sobre essa questão das abordagens, porque isso é uma coisa que parece que os alunos acham que tem que entrar já e falar, eu escolho É a abordagem que chega a algum momento e que te acolhe sobre as suas necessidades. Ela que te escolhe. Como eu, né, me sinto confortável em aplicar esse conhecimento. Porque toda abordagem, eu falo isso muito em sala de aula. É igual a mexerica, né? Em um lugar é mexerica, outro lugar é bergamota, outro lugar é tangerina. Nós estamos falando de mexerica. Todas as abordagens estão cuidando de pessoas, né? Nós estamos falando sobre a estrutura, né, emocional das pessoas. Então, só utiliza ferramentas e caminhos que quem está aplicando se sente mais confortável em andar. Exato. Né? É uma estrada que vai todo mundo para o mesmo lugar. Só que essa aqui é de, sei lá, pedregulho, essa de bloquinhos. Ah, não, eu fico mais à vontade nessa aqui. E é sobre isso. Então, eu falo muito, não se angustie. E que também tudo pode mudar. Sim. Há 20 anos atrás, a minha formação foi toda... Gente, eu fiz estágio em Lacan. Eu também. Posso usar isso também? E há 20 anos atrás não existia. Não existia. Eu formei, entrei no meu primeiro trabalho, eu lembro direitinho, o prefeito me chamou, olha, nós queremos instituir o CRAS aqui, eu anotando aqui na minha agenda. Procurar o que significa CRAS. O CRES também cresce. Eu não fazia ideia. E de repente eu estava numa equipe técnica, nunca tinha conversado com assistente social, em que eu e ela tínhamos que formalizar um CRAS no município. Então, assim, essas constantes vão sempre acontecer. Então, assim, há 20 anos atrás, a estrutura é muito diferente da de hoje. Essa questão de estágios existiam, mas era muito no último período, e aí foi realmente, mas assim, era uma pincelada. Esses trabalhos que hoje, né, as faculdades colocam a gente para já ir na prática, quase não existiam. Só que eu fiz o que pude. Né? Maravilhoso, aqui eu vou usar pra vida, pra quase. Fiz o que pude. Então, assim, atividades extensionistas que tinha, que era fora do curso, lá estava eu. Gente, eu fiz curso de contação de história, inclusive, conto bem. Coisa de grupo, enfim, uma história para outro podcast, se quiser. Não era igual a hoje, que é muito mais. Então, falo que, assim, se você está tentando se encontrar, então, movimente. Porque se você que acha que a resposta vai vir, opa, caiu no meu colo, a professora me deu essa resposta. Não, isso não vai acontecer. Movimente-se. Esses dias eu encontrei uma foto minha, foto mesmo, né, que a gente... do meu estágio do último ano de organizacional. E era num frigorífico de frangos, lá, da cidade que eu fiz. E aí eu tava com a touquinha, a blusa compridinha branca, a calça branca e a botina branca. E eu olhei para aquilo e pensei... Quem era você? Né? E talvez eu acho que eu não faria nada diferente, porque eu também fui muito do... Tem a possibilidade? Vai. Tem a possibilidade? Vai. Mas eu percebo que na minha, eu fiz muito mais isso no pós-faculdade e não na faculdade. E eu percebo o quanto é importante hoje, vendo as pessoas que vão passando, né, pelas nossas salas de aula, pelos contatos que a gente tem, o quanto é necessário essa prática. Eu tive a prática pós-faculdade, basicamente. Eu fiz só o que tinha que fazer, era uma faculdade integral, que eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Também queria sair, né? Não, né? Faz parte. Mas o quanto vale a pena a gente ir para a experiência, para que a gente consiga correlacionar com essa teoria que a gente aprende. Muito obrigada, menina. Dezessete. E meu primeiro dia no CRAS, que eu falei assim, é hoje que eu vou psicologar demais. A Aline Sim. Tater. Não, tô falando saudade.
Tudo bem, minha chefa. E aí ela chegou pra mim e falou assim, então, vamos descer os prontuários e atualizar? Eu tenho uma foto minha, feliz, com um sorriso de orelha, que eu ainda mostro na minha aula de psicologia social e comunitária, que eu gosto de mostrar o CRAS, aí eu mostro alguns trabalhos feitos no CRAS, né? E aí tá eu lá, um sorriso de orelha, segurando um bolo, assim, de prontuário, sua. Super. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nossa, Tamo junto. adorei a música. Legal. Gente, até mais. Tchau.